Prepare-se para mergulhar na mensagem de João, o testemunho da palavra e da visão. Olá, pessoal! Aqui é o seu guia espiritual para mais uma jornada bíblica. Hoje vamos explorar as profundezas do testemunho de João sobre a palavra de Deus e a visão revelada por Jesus Cristo. Enviarei minha narrativa como um vidente no meu profundo mergulho espiritual em Patmos. Lá, recebi a revelação de que fui escolhido por Deus para uma missão sagrada e solene dar testemunho fiel da palavra divina e da verdade revelada por Jesus Cristo. A grandiosidade desse chamado ressoou em minha alma, refletindo a imensidão da responsabilidade que me foi confiada. Cada palavra que eu proferiria não seria minha, mas sim um eco das mensagens celestiais que pairavam sobre mim. Assim, iniciei minha jornada de testemunho, ciente do poder e da importância dessa missão extraordinária. Parte 2. Enquanto eu me encontrava em Patmos, em profunda meditação e oração, fui arrebatado por uma visão celestial de incomparável esplendor. Uma luz intensa envolveu-me e diante de meus olhos desvelou-se um espetáculo divino. Arcanjos majestosos entoavam louvores celestiais e os céus se abriram diante de mim. Nesse momento sagrado, compreendi que essas visões não eram fruto da minha mente limitada, mas sim revelações diretas do próprio Deus. Cada imagem, cada símbolo tinha um significado profundo e transcendental. Senti-me humilde diante da grandiosidade divina manifestada perante mim, ciente da magnitude da revelação que me era concedida. Sabia que estava destinado a compartilhar essas visões com a humanidade, para que a verdade pudesse brilhar nas trevas do desconhecido. Assim, ergui minha pena e comecei a registrar cada detalhe com reverência e temor. Que essa experiência sublime ressoe nos corações daqueles que buscam a verdadeira luz. Enquanto eu me encontrava em Patmos, uma pequena ilha remota, envolto pela imensidão do mar Egeu, entreguei-me à solidão e à contemplação. Foi nesse cenário de isolamento e recolhimento que a presença divina se manifestou de forma avassaladora. Um dia, durante minhas meditações sob a luz do sol escaldante, fui arrebatado por uma visão celestial de incomparável esplendor. Uma luz intensa envolveu-me. Não a luz sol terreno, mas uma luminosidade divina que ultrapassava. Diante de meus olhos extasiados, desvelou-se um espetáculo único. Seres celestiais, adornados com vestes resplandecentes, entoavam louvores em coros celestiais que ecoavam pelos céus infinitos. Os céus pareciam se abrir diante de mim, revelando camadas e... Nesse momento sagrado, compreendi que não estava mais sozinho naquela ilha remota. O próprio Deus estava comigo em cada vislumbre, em cada símbolo misterioso revelado naqueles instantes eternos. Percebi que essas visões transcendiam. Era como se o véu entre o mundo físico e o espiritual estivesse momentaneamente suspenso e eu fosse convidado a testemunhar a glória celestial, sem filtros ou intermediários. Cada detalhe visto naquela visão extraordinária tornou-se gravado em minha mente e em meu coração para sempre, como marcas indeléveis da majestade divina e da verdade eterna revelada por Jesus Cristo. Compreendi naquele instante solene que não era apenas um vidente contemplando imagens fugazes. Eu era um instrumento pelos quais as verdades mais profundas seriam transmitidas à posteridade. Assim ergui minha pena e comecei a registrar fielmente cada detalhe daquela experiência sobrenatural para compartilhar com a Igreja cristã e com todos aqueles sedentos pela verdade celestial. Minha missão de testemunhar a palavra de Deus e a verdade revelada por Jesus Cristo surgia como o sol em um novo amanhecer. Cada palavra que eu escrevia era como um tijolo na construção da fé dos fiéis, erguendo um alicerce sólido e inabalável para a Igreja.
A responsabilidade que me fora confiada pesava em meus ombros, mas também aquecia meu coração com a chama ardente da devoção. Eu sabia que não estava simplesmente transmitindo informações, eu estava compartilhando as revelações mais profundas e sagradas, aquelas que ecoavam desde os céus até os confins da terra. Era como se cada visão registrada em meus escritos fosse uma gota d'água em um vasto oceano de conhecimento divino. E eu, humildemente, traçava esses caminhos para que outros pudessem navegar pela imensidão da sabedoria celeste. Que a luz emanada por cada palavra resplandecesse nos corações dos crentes, dando-lhes direção, consolo e fé renovada. Assim prossegui, fiel ao chamado que ecoava eternamente em minha alma. Enquanto me encontrava em Patmos, isolado do mundo terreno e imerso na presença divina, fui subitamente arrebatado por uma visão transcendental. Uma luz intensa envolveu-me. Diferente de qualquer claridade terrena, era a luminosidade pura do próprio Deus. Diante de mim, desdobrou-se um espetáculo celestial, inigualáveis seres celestiais, com vestes resplandecentes, entoavam cânticos de louvor em harmonia perfeita, preenchendo os céus, com uma melodia que ecoava na eternidade. Os céus se abriram diante de mim, como um véu sendo erguido, revelando camadas infinitas de esplendor e majestade celestiais. Naquele sagrado momento, compreendi que aquelas visões não eram simples miragens ou ilusões da mente humana, eram revelações diretas do alto, mensagens do próprio Criador para seus filhos na terra. Diante da grandiosidade daquilo que me estava sendo revelado, senti-me pequeno e frágil diante da magnitude divina. Cada detalhe observado nessa cena extraordinária foi gravado em minha alma como chamas eternas de luz e conhecimento. Como mensageiro divino, compreendi que era meu dever transmitir aquelas verdades celestiais aos homens com precisão e reverência. Eu vi e testemunhei tudo o que presenciei. Tornou-se a essência da minha fé e a base do meu testemunho. Tudo é revelação, tudo é dom de Deus. Em minhas noites solitárias em Patmos, o silêncio era cortado apenas pelo som das ondas quebrando suavemente na costa. Foi em um desses momentos de contemplação que fui envolvido por uma luz divina, transcendental. Um clarão intenso iluminou a escuridão da gruta em que me encontrava, e diante de mim desdobrou-se uma visão inimaginável. Seres celestiais, com asas resplandecentes, entoavam cânticos celestiais, preenchendo o ar com uma melodia pura e harmoniosa. Os céus se abriram acima de mim, revelando camadas infinitas de luz e glória. Em meio a esse espetáculo celestial, compreendi que não estava simplesmente presenciando um fenômeno sobrenatural. Eu estava testemunhando a vontade do Altíssimo. Cada detalhe daquela visão era como um selo da verdade eterna, gravado em minha alma para toda a eternidade. Assim, minha missão ganhou ainda mais profundidade e significado, não apenas registrar o que via, mas compartilhar as revelações divinas com todos aqueles que buscam a verdade e a luz. Enquanto eu contemplava as visões reveladas por João em Apocalipse 1:2, mergulhei em um profundo oceano de reflexões e questionamentos. Cada símbolo, cada cena descrita parecia ecoar em meu íntimo, como se fossem revelações pessoais feitas diretamente a mim. A figura majestosa de Jesus Cristo, envolta em uma luz resplandecente, transbordava poder e glória divina, fazendo-me sentir a pequenez da minha existência diante da grandiosidade do Salvador. Os 7 candelabros de ouro e as estrelas nas mãos do Filho do Homem tomaram vida em minha imaginação, como se estivessem ali diante dos meus olhos. Cada palavra proferida por João ecoava como um trovão nos céus, chamando-me à reflexão e à adoração. Diante dessas visões celestiais,
senti-me desafiado a rever minhas convicções, minha fé e meu compromisso com os ensinamentos de Cristo. A mensagem central se tornou um chamado urgente para a entrega total ao Senhor, para a obediência absoluta à sua vontade soberana. Assim como João foi testemunha da fé e transmitiu cada detalhe das suas visões com fidelidade e reverência, senti-me impulsionado a compartilhar essa experiência espiritual profunda com todos aqueles que buscam a verdade e a esperança eterna que as mensagens contidas em Apocalipse 1:2 ecoem, não apenas nos corredores da história sagrada, mas também na essência de cada alma sedenta pela presença divina. Enquanto mergulhava nas visões impactantes descritas por João em Apocalipse 1:2, pude sentir a intensidade da presença divina envolvendo cada palavra, cada símbolo revelado. A imagem do glorioso Jesus Cristo, com olhos como chama de fogo e voz como som de muitas águas, ecoava em minha mente como um trovão celestial. Cada detalhe sobre os 7 candelabros de ouro e as estrelas na sua mão direita parecia emanar uma energia transcendental, fazendo-me tremer diante da majestade do Filho do Homem. A visão de João ressoou em minha alma como um chamado urgente à adoração e ao temor reverente diante do Deus Altíssimo. Diante dessas revelações grandiosas, me vi compelido a me prostrar perante o Senhor da criação, rendendo-lhe toda a honra e glória que lhe são devidas. Que cada palavra escrita por João se torne um bálsamo para minha alma sedenta, fortalecendo minha fé e renovando meu compromisso com a jornada espiritual rumo à eternidade. Que a luz da palavra permaneça iluminando meu caminho, e que a sabedoria divina guie cada passo que eu der em direção à presença celestial. Enquanto contemplo as sagradas palavras de João, em Apocalipse 1:2, sinto um profundo chamado em meu coração, assim como ele foi escolhido para testemunhar e compartilhar a mensagem divina. Percebo que também carrego o fardo e a honra de ser um mensageiro das verdades eternas reveladas por Deus. Cada visão descrita por João ecoa em minha alma como um convite para mergulhar mais fundo na fé e na devoção ao Senhor. Sinto-me impelido a seguir os passos do apóstolo amado, transmitindo com fidelidade e paixão as revelações celestiais para aqueles que buscam orientação espiritual em meio às turbulências do mundo moderno. Que cada palavra compartilhada seja uma luz no caminho daqueles que buscam a verdade, uma fonte de consolo para os aflitos e uma chama de esperança para os desanimados. Assim como João foi testemunha da fé em seu tempo, que eu também seja um reflexo da luz divina nesta era tão carente de amor e compaixão que a mensagem central de Apocalipse 1:2 ressoe em meu ser, impulsionando-me a proclamar com coragem e determinação a palavra de Deus, onde quer que eu vá. Enquanto contemplo as sagradas palavras de João, em Apocalipse 1:2, sinto um profundo chamado em meu coração, em meio à quietude da noite. Mergulho nas Escrituras e permito que a luz da palavra penetre em minha alma, sedenta por sabedoria. Cada verso revela camadas mais profundas de significado, como uma fonte inesgotável de verdade e inspiração. Sinto a presença do Espírito Santo envolvendo-me, guiando-me pelas veredas da compreensão e iluminando meu caminho rumo à presença divina. Cada revelação, cada visão descrita por João ressoa em mim, como um eco do eterno propósito de Deus para a humanidade, que a luz da palavra continue a brilhar em meio às trevas do mundo, e que a sabedoria celestial se faça presente em cada passo que eu der. Com humildade e gratidão, entrego-me à vontade do Altíssimo e ao seu eterno amor que transcende todo entendimento humano. Que este momento de reflexão seja apenas o início de uma jornada espiritual mais profunda e significativa. Que possamos permanecer firmes na fé,
confiantes na esperança e plenos do amor divino, que nos sustenta, que a luz iluminadora das Escrituras guie nossos passos e nos conduza à plenitude da comunhão com o Criador, que assim seja para toda a eternidade. Se você deseja se aprofundar ainda mais nessa poderosa mensagem bíblica, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Foi uma experiência incrível explorar as mensagens contidas em Apocalipse 1:2, ao lado de vocês. Que essas palavras sagradas permaneçam vivas em nossos corações até o próximo vídeo.